Bem-vindo de volta ao Jerusalém Minute aqui na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hasten. De volta aos estúdios, nosso Chief Executive Officer, Alex Traiman. Alex, é ótimo te ver depois de um mês no exterior. É bom estar em casa e ao seu lado em Jerusalém. Sentimos sua falta no JNS Media Hub, temos muito para atualizar hoje. Principal notícia: as forças de defesa de Israel eliminaram o chamado primeiro-ministro dos Houthis, Ahmad al-Hawi, e também outros 7 ministros da organização terrorista Houthi, isso por meio de ataques aéreos israelenses na capital Sanaa. Antes do ataque da semana passada, falamos sobre como os Houthis aumentaram ataques a Israel com munições cluster mirando o Estado judeu. Os Houthis agora estão prometendo vingança depois que Israel eliminou seu líder. Ao mesmo tempo, a reunião do gabinete desta noite, uma reunião do governo aqui em Israel, foi transferida para um local não divulgado porque Israel está, de fato, preocupado que os Houthis tentem se vingar de altos funcionários aqui em Israel. Bem, certamente é possível que eu tenha voltado para Jerusalém justamente a tempo de uma escalada. Os Houthis têm lançado centenas de mísseis balísticos contra Israel desde o dia após 7 de outubro. E como você mencionou, eles acabaram de disparar pela primeira vez munições de fragmentação, que aliás são todas munições fabricadas no Irã. Os Houthis são um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Seus mísseis balísticos vêm do Irã ou são de design iraniano. E eles intensificaram seus ataques agora na semana passada. Israel está intensificando os ataques, mirando o primeiro-ministro Houthi, ministros do governo e membros das Forças Armadas, especialmente o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior. Lembre-se, os Houthis não são um país, mas têm primeiro-ministro. A guerra civil no Iêmen dura há anos. Existe o Iêmen como país e existem os Houthis, que exercem muita influência política sobre o país, mas eles são uma organização terrorista. Agora, parte do motivo pelo qual Israel tem hesitado em atacar tão fervorosamente dentro do Iêmen, como fez no Líbano, como fez na Síria, como fez no Irã, era uma questão de inteligência. Israel esperava a possibilidade de uma ofensiva no Líbano, eles esperavam as possibilidades de uma ofensiva na Síria. Eles claramente esperavam as possibilidades de uma ofensiva dentro do Irã. O governo israelense não via os Houthis como ameaça a Israel antes de 7 de outubro. Eles sempre acharam que os Houthis, sim, são um proxy iraniano, mas são um proxy iraniano voltado para os sauditas, certo? Então, Israel nunca realmente colocou ativos em solo dentro do Iêmen, não tinha o tipo de inteligência precisa necessária. Esse ataque mostra que, nos últimos 2 anos, Israel obteve inteligência precisa, permitindo atacar o local quando o primeiro-ministro e vários ministros estavam reunidos. Israel mostra novamente que consegue disparar com precisão a mais de 1.000 milhas de distância. A questão é, você acha que veremos os Houthis lançando vários mísseis simultaneamente, como fizeram os iranianos até agora? Eles têm disparado um míssil balístico, alguns drones quase dia sim, dia não? Acho que essa é realmente a questão agora. Eles conseguem lançar algum tipo de ataque em massa como o Irã fez? Bem, certamente se eles conseguiram disparar centenas de mísseis balísticos contra Israel, eles têm capacidade para lançar mísseis balísticos contra Israel. Eles têm escolhido, como você corretamente observou, disparar 1 ou 2 de cada vez, o que tem sido um incômodo. Não foram muitos desses mísseis balísticos que conseguiram passar. Há alguns meses estava no aeroporto quando um míssil balístico caiu a 300 metros dali. Sim, eles podem passar. Defesas aéreas de Israel não são 100% eficazes. Como eles disparam de longe e Israel possui defesa antimísseis avançada, tem derrubado esses mísseis com bastante precisão. Mas certamente os Houthis poderiam decidir tentar sobrecarregar os sistemas israelenses. Agora, obviamente, Israel vai estar em alerta máximo. Eles aguardam uma grande escalada. Como você disse, o gabinete vai se reunir em local não divulgado. Claramente, isso é um tiro de abertura, ou pelo menos Israel precisa estar preparado para que isso seja um tiro de abertura. Então, os Houthis podem arriscar, claro. Eles podem dizer, ei, não temos nada a perder neste momento. Se você é um homem-bomba, é isso que os terroristas como Hamas e Hezbollah eram. Por enquanto, os Houthis continuam sendo isso.
Eles podem dizer: ei, vamos arriscar tudo e forçar Israel a abrir outra frente. Eles podem pensar: é melhor cortar perdas, já incomodamos os israelenses demais. Não conseguimos impedir que ataquem o Irã ou outros locais. E se os Houthis continuarem agora a aumentar a violência, é quase certo que eles receberão outra resposta muito severa. Nos próximos dias, veremos se os israelenses voltarão aos abrigos antiaéreos. Mas passando para outro assunto aqui, pouco antes do Shabat, isso aconteceu. O secretário de Estado, Marco Rubio, negou vistos a líderes da Autoridade Palestina para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no próximo mês, citando lei americana que proíbe reconhecer o Estado palestino e sanciona a Autoridade Palestina pelo pagamento a terroristas. Isso é uma grande notícia, não permitir que a delegação da Autoridade Palestina entre em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no próximo mês. Certo. Quanto ao relacionamento que os Estados Unidos têm com as Nações Unidas desde 1947, os Estados Unidos não deveriam negar a entrada de líderes de nações ou daqueles que são convidados como hóspedes para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que será em setembro. E, obviamente, isso seria uma violação desse pacto. Agora existe um precedente. Houve um ano em que os Estados Unidos impediram o principal terrorista da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, de comparecer à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas simplesmente decidiu, naquela época, transferir o local da aparição de Yasser Arafat para Genebra, o que eles também podem fazer aqui. E isso vem como uma resposta a Emmanuel Macron e à iniciativa saudita de certa forma, promover o reconhecimento do Estado palestino nas Nações Unidas. O Departamento de Estado, Marco Rubio, e o governo Trump reagem dizendo: vocês querem reconhecer um Estado palestino na Organização das Nações Unidas? Bem, de acordo com a lei dos Estados Unidos da América, é ilegal reconhecer um Estado palestino. Em 2014, os Estados Unidos aprovaram lei que proíbe reconhecer a soberania do Estado palestino. Portanto, os Estados Unidos estão dizendo que isso vai contra os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América e, por isso, eles têm o direito de bloquear Mahmoud Abbas e os outros líderes palestinos. Acho que disseram que até 80 pessoas teriam o visto negado. E então vemos essa escalada diplomática, primeiro pelos franceses, Emmanuel Macron dizendo: olha, vamos impulsionar o reconhecimento do Estado palestino em setembro na Assembleia Geral. Agora os Estados Unidos reagem e dizem: pois é, adivinha, os palestinos não vão poder vir. Tenho quase certeza, me corrija se estiver errado, acho que foi Yasser Arafat já em Nova York. O prefeito Rudy Giuliani, segundo dizem, expulsou Arafat de Nova York enquanto estava em uma peça da Broadway. Acho que isso ocorreu nos anos 90, se não me engano. Alex, o que mais sabemos sobre a negação de visto a Mahmoud Abbas e equipe na Assembleia Geral das Nações Unidas? Vimos o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmar que para a Autoridade Palestina ser levada a sério como parceira pela paz, a Autoridade Palestina e a Organização para a Libertação da Palestina devem repudiar o terrorismo, as ações jurídicas no Tribunal Penal Internacional e na Corte Internacional de Justiça e a busca por reconhecimento unilateral do Estado. A missão da Autoridade Palestina e a Organização das Nações Unidas receberão isenções conforme o acordo da sede da Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos da América seguem abertos ao diálogo se a Autoridade Palestina e Organização para a Libertação da Palestina mostrarem ações concretas para retomar um engajamento construtivo. A administração Trump não recompensa o terrorismo. Agora, isso parece indicar que a Autoridade Palestina não pode, não pode participar porque não está envolvida em negociações honestas com Israel sobre um Estado palestino. Por um lado, é bom que impeçam a Autoridade Palestina de ir às Nações Unidas. Por outro lado, se de repente a Autoridade Palestina decidir: ei, adivinha só, vamos retirar as acusações de genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça e pedir ao Tribunal Penal Internacional que revogue os mandados de prisão de líderes israelenses por crimes de guerra. Vamos parar de financiar terroristas e de incitar o terror em nossas TVs, livros escolares e discursos públicos. Israel vai estar pronta para avançar e permitir a criação de um Estado palestino na Judéia e Samaria, conhecida como Cisjordânia? Quero dizer, neste ponto, acho que o jogo acabou.
Quero dizer, não há nenhuma prova de que os palestinos possam realmente se envolver e ser parceiros para a paz e para uma solução de dois estados. Por um lado, acho que é uma boa decisão. Por outro lado, Pickett e o Departamento de Estado disseram basicamente que o motivo é porque eles não são mediadores honestos para uma solução de dois estados. Não sei se deveríamos apoiar a solução de dois estados, mesmo que houvesse mudança de opinião e confiança na autoridade palestina como mediadora. Os líderes da autoridade palestina há anos dizem que nunca vão parar de pagar o que eles chamam de mártires. Então, acho muito improvável que, mesmo neste momento, eles mudem essa política. Vamos passar agora para a situação em Gaza. A Casa Branca realizou esta semana uma reunião chamada de O Dia Seguinte. O presidente Trump presidiu uma reunião de política sobre a guerra em Gaza, recebendo contribuições do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e de seu genro, o ex-enviado para o Oriente Médio, Jared Kushner, disse um alto funcionário da Casa Branca. Então, o que podemos concluir dessa reunião realizada na Casa Branca? Bem, vemos que a Casa Branca realmente quer, de alguma forma, chegar ao fim desse conflito. E o presidente afirmou que acha que o conflito vai acabar em 2 ou 3 semanas. Houve outro comentário, acho que do Departamento de Estado, né, onde alguém disse que esperava uma conclusão dos combates até o final do ano. Difícil entender exatamente como isso vai acontecer se ainda houver reféns sendo mantidos dentro de Gaza. A presença de Tony Blair, eu acho, é preocupante para ambos os lados. Por um lado, você tem palestinos dizendo que Tony Blair é pró-Israel. E, por outro lado, há muitas pessoas aqui em Israel que reconhecem que Tony Blair tem sido um grande defensor da solução de dois estados há décadas. Então, eu acho que há um medo aqui de que possa haver algum tipo de pressão para algum tipo de reconhecimento limitado do Estado palestino. Quero dizer, eu acho que isso seria um grande erro. Então, estou bastante nervoso. Estou bastante nervoso com a participação de Tony Blair. Até mesmo Jared Kushner e Kushner, acho que foi ele, talvez, quero dizer, juntos, talvez sozinho, ele mesmo, mas, obviamente, junto com David Friedman, Ron Dermer e Jason Greenblatt, eles romperam o impasse no conflito árabe-israelense. Acredito que Kushner merece crédito pela visão que resultou nos acordos de Abraão. Ao mesmo tempo, ele sempre promovia essa visão de prosperidade econômica palestina, que poderia, em última análise, levar a algum grau de Estado palestino. Ele também tinha um plano que iria conectar Gaza à Cisjordânia com algum sistema de estradas, pontes e túneis. Então, ele definitivamente tinha uma visão de algum tipo de autonomia palestina, seja isso o que o primeiro-ministro chama de Estado menos. Então, sabe, eu ficaria um pouco preocupado com o envolvimento de Blair e Kushner. Ao mesmo tempo, Israel não declara disposição para assumir o controle da faixa de Gaza. Você ouve o primeiro-ministro aqui, Ron Dermer, que aparentemente foi chamado ao fim da reunião. E Dermer tem sido bastante consistente, junto com o primeiro-ministro, ao afirmar que Israel não quer governar a população palestina. Então, embora eles queiram manter esse controle de segurança predominante, você pode encarar isso como uma situação semelhante ao que acontece em Judeia e Samaria, onde o território é dividido em área A, área B, onde as forças de defesa de Israel entram quando precisam, mas Israel não é quem lida com a eletricidade, nem pavimenta as estradas, nem coleta o lixo ou mesmo administra disputas entre palestinos. E assim, você tem a sensação de que é isso que Israel quer ver acontecer em Gaza também. A pergunta é, quem será responsável pela reconstrução da faixa de Gaza? E então, obviamente, Israel quer que alguns membros da comunidade internacional façam isso. Agora você tem Kushner e Blair no topo da lista, talvez para liderar um esforço internacional. Estou curioso sobre o que o presidente quer dizer ao afirmar que a guerra terminará em 2 ou 3 semanas. Isso significa que Israel vai entrar atirando em Gaza City? Israel disse, nosso governo disse que vai levar várias semanas até chegarmos a um ponto em que estaremos preparados. Reservistas foram convocados e podem estar prontos em meados de setembro. Não sei ao certo o que o presidente quis dizer, então vamos ver o vídeo dos comentários de Donald Trump. Acho que nas próximas 2 ou 3 semanas você vai ter um final bem bom, conclusivo. É difícil dizer isso porque eles têm lutado por
milhares de anos. Se você quer saber, absolutamente não. Aquilo sempre foi um foco de conflito. Mas eu acho que estamos fazendo um trabalho muito bom. Mas isso precisa acabar, mas as pessoas não podem esquecer o 7 de outubro. Alguma ideia do que isso pode significar? Fim da guerra em 2 ou 3 semanas, talvez um acordo e a libertação dos reféns restantes. Agora, infelizmente, restam 48 mantidos pelo Hamas, vivos e mortos. Mas o que são 2 ou 3 semanas? Sabe, eu acho que quando você, de novo, quando ouve o presidente falar sobre 2 a 3 semanas, sabe, esse não é um número preciso. Mesma coisa onde discutimos isso semanas atrás, quando o presidente falou em menos de 20 reféns. Agora são cerca de 20. Sabe, eu não acho que você deva focar tanto, e eu não acho que as pessoas devam focar tanto no número exato, mas sim no sentimento. Eu acho que o presidente espera é que, em questão de semanas, Israel anuncie o fim do combate ativo, que haverá algum grau de retirada de muitos dos batalhões. Israel aumenta o número de soldados enquanto se prepara para entrar na cidade de Gaza. Acho que o primeiro-ministro e o ministro Dermer expressaram ao presidente e ao Departamento de Estado que esta é a última grande cidade em que as forças de defesa de Israel ainda não entraram desde o início da guerra e que eles precisam entrar e limpar essa área. Este é o local onde o Hamas tem se escondido, então eles vão entrar. Eles farão uma grande operação antiterrorismo na cidade de Gaza. E quando isso terminar em algumas semanas, e seja em 2, 3, 4 ou 5, nós não sabemos. E então, depois desse ponto, acredito que o primeiro-ministro e o presidente já discutiram algum grau de retirada e o anúncio do fim da fase de combate ativo. Agora, é claro, isso não quer dizer que essa será o fim da história. Se Israel for manter o controle de segurança sobre Gaza, e realmente parece indicar que Israel vai manter esse controle, eles vão reservar o direito de continuar voltando lá. Então, toda vez que você vir terroristas aparecendo, vai ter esse jogo de gato e rato, onde as forças de defesa de Israel vão enviar tropas e você vai continuar vendo tiroteios em Gaza. Mas eu acho que o presidente ainda quer ver algum tipo de retirada, algum tipo de anúncio de que a guerra em si terminou e o anúncio do início de um caminho para a reconstrução da faixa de Gaza, de alguma forma. Agora, o que não vimos aqui, o que muitos de nós estamos esperando desde o início da guerra, é se as portas vão se abrir e se algum habitante de Gaza vai conseguir fugir da zona de destruição, que é a faixa de Gaza. Você mencionou isso há pouco, tudo está relacionado. A questão da soberania na Judéia e Samaria em relação ao dia após a guerra, porque o governo israelense tem discutido nos mais altos níveis e continuará discutindo nos próximos dias a questão da soberania israelense sobre a Judéia e Samaria. O ministro Dermer, ele mesmo, expressou apoio claro para que Israel aplique soberania sobre essas áreas. Não sei se ele fala da área C, A, B e C. Precisamos ver a pauta, mas isso está sendo debatido nos mais altos níveis do governo agora. Vi o ministro Dermer declarar que haveria algum grau de soberania israelense sobre certas áreas, mas deixou isso em aberto como incógnita. Agora, se você se lembra, e voltando alguns anos na história, Israel estava planejando aplicar sua soberania sobre o Vale do Jordão. O Vale do Jordão é uma pequena faixa de terra que fica ao longo da fronteira com a Jordânia e não é toda a região da Judéia e Samaria. É apenas uma parte da área C, e esse era o único pedaço sobre o qual Israel estava preparado para aplicar sua soberania. E o primeiro-ministro, na verdade, concorreu durante o terceiro dos 5 ciclos eleitorais consecutivos com a proposta de aplicar sua soberania. Agora, o que aconteceu? Por que Israel não aplicou sua soberania? Quando os acordos de Abraão foram assinados, o ministro Dermer e o primeiro-ministro basicamente anunciaram que, para que esses acordos fossem concluídos, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein queriam ver Israel suspender suas reivindicações de soberania sobre esses territórios. E então, o que Israel concordou em fazer foi recuar na intenção de aplicar a soberania, mas disseram que suspenderiam essa aplicação da soberania por um período de tempo que não foi divulgado. Eles não prometeram nunca fazer isso, mas disseram que vamos suspender temporariamente a tentativa de aplicar a soberania. No que vai acontecer agora?
Israel vai recuar na faixa de Gaza. A direita em Israel vai ficar muito irritada. O primeiro-ministro não vai anunciar soberania sobre a faixa de Gaza. Ele não vai anunciar o retorno dos assentamentos judaicos na faixa de Gaza. Então, o que eu acho que vai acontecer, e é assim que o primeiro-ministro tem agido ao longo de muitos anos, é que ele vai procurar uma maneira de agradar a ala direita da população israelense e os membros de sua coalizão. Ele dirá, ok, vocês têm razão, não estão conseguindo o que querem em Gaza e a comunidade internacional não quer ver isso. O governo Trump está disposto a permitir que avancemos com nossa proposta de soberania, provavelmente no Vale do Jordão. A dúvida é se incluiria além do Vale do Jordão, abrangendo toda a área C, onde estão as comunidades judaicas e assentamentos na Judéia e Samaria. Eu não acho que você veria qualquer aplicação de soberania nas áreas A ou B. Essas são as áreas controladas pela autoridade palestina. Ao mesmo tempo, aliás, há poucos dias, um membro da oposição, Avigdor Lieberman, do partido Israel Beitainu, disse que Israel deveria aplicar soberania sobre Ma'ale Adumim, cidade próxima de Jerusalém, mas localizada na Judéia e Samaria. Então, até mesmo membros da oposição são a favor de algum tipo de soberania, em algum grau, na Judéia e Samaria. Não sou fã de soberania parcial. Israel não é um país grande. Israel tem aproximadamente o tamanho de Nova Jersey. Então, para todas essas pessoas que afirmam que Israel é um ocupante colonialista, quero dizer, o império é bem pequeno. É menor do que o tamanho de Nova Jersey. E existem territórios disputados lá, que são as áreas A, B e C. Isso é o que a comunidade internacional chama de Cisjordânia. Em Israel, chamamos isso de províncias bíblicas da Judéia e Samaria. Acho que o primeiro-ministro está falando sobre uma soberania parcial em áreas da Judéia e Samaria, o que significa que ainda haverá áreas controladas pelos palestinos, ou seja, ainda não haverá soberania israelense completa sobre toda essa pequena extensão de terra, menor do que o estado de Nova Jersey. E quando você aplica a soberania em apenas parte dos territórios, o que você basicamente está afirmando é que Israel só tem direitos soberanos em parte do território e não tem direitos soberanos em outras partes do território. E eu acho que isso é um erro, né? Israel tem direitos históricos, tem direitos legais, ela tem direitos soberanos em todos os territórios sobre a Judéia e Samaria. Se quiserem permitir que a autoridade palestina se autogoverne como região independente, podem fazê-lo. Os palestinos ainda vivem nessas áreas e eu não vejo Israel fazendo nada para mudar onde os palestinos vivem na Judéia e Samaria. Mas ainda assim, Israel deve afirmar sua própria soberania. É um controle militar completo sobre a área para afirmar que sim, os palestinos têm algum grau de autogoverno nessas áreas, mas sob plena soberania israelense. Por isso, o Conselho Yesha divulgou essa declaração logo após o partido de Avigdor Lieberman. O diretor executivo deles foi à mídia e disse que é contra a soberania parcial, que Israel deve manter plena soberania sobre a Judéia e Samaria. Mas eu quero voltar à situação em Gaza. No fim de semana, foi anunciado que as Forças de Defesa de Israel, em colaboração com os Serviços de Segurança de Israel, o Shin Bet, recuperaram os corpos dos reféns assassinados, Ilan Weiss e Idan Shatvi, em uma operação especial lá em Gaza. Weiss, de 56 anos, foi morto em 7 de outubro enquanto defendia o Kibbutz Be'ari. E Shatvi, de 28 anos, foi assassinado no Festival Nova, e pelo que sabemos, ele agiu para salvar muitas vidas na festa. Então, as forças de defesa de Israel ainda estão envolvidas na tentativa de recuperar os corpos, infelizmente, dos assassinados, junto, é claro, com os reféns que acreditamos ainda estarem vivos em Gaza. Bem, veja, o Hamas, mesmo depois do massacre, leva os corpos daqueles que eles mataram apenas para manter as famílias e o público israelense como reféns, mesmo que os próprios corpos tenham sido assassinados, sabe lá, 7 de outubro, e até levou alguns dias para Israel conseguir identificar, por meio de provas forenses, quem eram alguns dos reféns, porque estamos falando de quase 2 anos após o assassinato deles. Então você pode imaginar em que estado horrível esses corpos estavam. Por isso Israel precisou de procedimentos forenses extensos apenas para identificar aqueles corpos.
Mesmo para israelenses e famílias dos reféns, recuperar os corpos é algo significativo. Isso traz um encerramento. Isso permite um enterro adequado, o que é importante na fé judaica, mesmo que as famílias da maioria dos reféns não fossem religiosas, ainda é visto como algo importante. E até mesmo as famílias dos reféns de esquerda querem ver os corpos de volta para que possam descansar um pouco mais tranquilos com esse encerramento. E, portanto, vemos que as forças de defesa de Israel estão dispostas a ir muito longe para tentar resgatar e recuperar esses corpos. Também foi anunciado esta manhã que Israel alvejou e matou o porta-voz mais sênior da organização terrorista Hamas, conhecido pelo seu nome não oficial Abu Obedia. E você provavelmente já o viu na televisão várias vezes. Ele é o cara que usa aquele pano vermelho e branco parecido com uma toalha de mesa, cobrindo o rosto. Mas ele foi eliminado por Israel em um ataque de precisão em Gaza nos últimos dias. Veja, as forças de defesa de Israel ainda estão operando em alto nível, realizando ataques de precisão contra líderes terroristas e operações precisas para resgatar reféns. Vemos que ainda há um grau significativo de combate ativo. A guerra continua, ela continua em Gaza, ela continua no Iêmen, a guerra continua no Líbano, a guerra continua na Síria. E, ao mesmo tempo, você ainda tem os iranianos potencialmente ameaçando escalar novamente com Israel. Então, você sabe, essa guerra em todas as suas frentes continua ameaçando Israel. Israel segue ameaçando seus inimigos, mas é positivo ver que ainda atua em alto nível. E eu acho que o retorno desses corpos de reféns e o ataque ao porta-voz do Hamas aqui, Abu Odayada, cujo nome verdadeiro era Hudaifa Samir Abdullah Al-Khalut. É bom ver que Israel ainda mantém sua determinação, ainda lutando com toda a força e precisão. Quero comentar sobre o incidente no início da semana no Hospital Nasser, local já usado diversas vezes pelo Hamas para ataques terroristas. Eles se escondem em hospitais, mesquitas, cemitérios e escolas. Explosivos improvisados atingiram, possivelmente por um projétil de tanque, a varanda ou escada do hospital. Vídeos circulam e geram indignação internacional. Então houve esse ataque e depois o primeiro-ministro Netanyahu, que após algumas investigações, veio a público e pediu desculpas pelo incidente. No entanto, logo depois, acho que um dia depois, foi confirmado pelas forças de defesa de Israel que, na verdade, 6 terroristas do Hamas, incluindo um que participou do massacre de 7 de outubro, foram mortos nesse ataque. Minha pergunta é, vamos discutir o incidente sob a ótica da mídia e da assessoria de imprensa. Por que o primeiro-ministro pediu desculpas automaticamente, só para descobrir depois que houve civis mortos e 6 terroristas do Hamas eliminados? Por que não esperar para descobrir exatamente o que aconteceu? Quero dizer, a batalha de relações públicas já estava, pode-se dizer, perdida, ou pelo menos Israel sofreu um grande impacto do ponto de vista da imagem quando o vídeo foi divulgado e as pessoas automaticamente disseram que Israel estava mirando em jornalistas, civis ou algo assim. No fim, algumas pessoas realmente mais foram eliminadas. Com certeza. Quero dizer, o Hamas sabemos que eles usam hospitais, não apenas se escondem neles. Quero dizer, eles usam hospitais como suas bases militares, né? Isso é visto em vários hospitais. A câmera identificada pelas forças de defesa de Israel era usada para rastrear as tropas e repassar informações de vigilância aos terroristas. Aquela câmera era uma ameaça. Os 6 terroristas que estavam lá eram uma ameaça. E é difícil imaginar que as forças de defesa de Israel agiriam de forma descuidada dentro e ao redor de hospitais. Quero dizer, eles tomam muito cuidado porque entendem que agir perto de hospitais causa um enorme dano de imagem, que é exatamente o motivo pelo qual o Hamas opera nos hospitais. 2 coisas. Primeiro, eles acham que conseguem algum grau de proteção. Mas segundo, porque se Israel realmente entrar, isso causa todo tipo de dano de imagem. Você fez uma ótima pergunta. Por que o primeiro-ministro está pedindo desculpas? Por um lado, que é o que importa para o primeiro-ministro, desculpa, mas nem tanto, né? Tudo bem. Eu expressei minhas mais profundas desculpas, mas ainda assim fizemos isso e ainda vamos fazer de novo. Então, por um lado, sabe, eu acho que o pedido de desculpas do primeiro-ministro é meio sem sentido no contexto da guerra. E talvez
franceses, alemães, amigos dele na Europa e até Trump perguntaram: o que isso tem a ver com você? É só pedir desculpas. E então talvez ele tenha pedido desculpas. Ótimo! Você também pode argumentar que Israel não precisa se desculpar por nada. Israel deve reforçar sua mensagem em qualquer incidente. Não iniciamos esta guerra. Não queríamos lutar em Gaza, mas eles declararam guerra e lutamos. Hamas é uma organização terrorista. Eles continuam atirando contra nós. Eles estão usando hospitais como bases militares e isso remove qualquer proteção que um hospital tenha. Um hospital vira alvo militar ao ser usado como base. Então não sentimos muito. Sempre que o Hamas usa infraestrutura civil, sempre que usa um hospital, nós atacaremos e atacaremos com força. Não ligamos para o que a comunidade internacional, Gaza ou Hamas dizem sobre isso, mas acho que aqui você vê o primeiro-ministro escolhendo, em vez disso, tomar o caminho mais nobre, fazendo o que considero um pedido de desculpas bastante sem sentido. E você poderia fazer uma pergunta e poderia dizer isso. Você poderia perguntar: isso está ajudando Israel a vencer a guerra de relações públicas? Isso nos faz parecer mais fracos? Isso nos faz parecer fracos? Eu acho. Você não vai vencer a comunidade internacional, certo? Isso precisa ser entendido. Mas para quem você está enviando as mensagens? Porque, na verdade, para quem você deveria estar enviando as mensagens é para o Hamas. Você está em guerra com seu inimigo. E o que você precisa fazer quando está lidando com um inimigo é demonstrar a esse inimigo que você não se abala com a batalha diplomática e que nada do que acontece diplomaticamente faz Israel mudar sua campanha militar. Mas está claro que o que a comunidade internacional pensa sobre o que está acontecendo em Gaza realmente faz Israel mudar sua política. Toda a ajuda humanitária que está chegando a Gaza é resultado da guerra diplomática internacional. Isso não tem nada a ver com o que Israel sente em relação aos palestinos. E esse pedido de desculpas também, eu acho que é apenas mais uma indicação de que o primeiro-ministro está demonstrando que está preocupado com a imagem de Israel aos olhos do público internacional. Ontem à noite, Alex, logo após o Shabat, recebemos a triste notícia de que um soldado das Forças de Defesa de Israel, o sargento da reserva R.E.L. Lubliner, de 34 anos, de Kiryat Bialik, morreu em combate em Gaza, deixando um bebê de 9 meses. Ele se tornou o 90º soldado das Forças de Defesa de Israel morto desde 7 de outubro. Pelo que entendemos, foi um caso de fogo amigo. E já vimos muitos desses casos e muitos soldados foram mortos defendendo o Estado de Israel, pagando o preço máximo. E que Deus vingue o sangue dele. Certo, sabe, por um lado isso é horrível. E cada soldado são 900 vidas perdidas, 900 mundos destruídos. Ao mesmo tempo, quando você considera que Israel tem lutado em tantas frentes diferentes ao longo de 2 anos e você tem apenas 900 soldados mortos quando estamos falando dos combates mais intensos. Quero dizer, essas são batalhas travadas com armas contra um inimigo em um ambiente urbano cheio de armadilhas na faixa de Gaza. Aqui é um caso de fogo, amigo. Você mencionou que já aconteceram muitos. Já basta. Como evitar isso? O fato de não terem morrido milhares de soldados das forças de defesa de Israel nesta guerra, eu acho que é algo quase milagroso. E isso se deve ao cuidado preciso que as forças de defesa de Israel têm para tentar evitar incidentes de fogo amigo e tentar evitar danos colaterais em Gaza. Eu acho que se qualquer outro exército estivesse lidando com o tipo de situação que as forças de defesa de Israel foram forçadas a enfrentar em Gaza, você teria visto inúmeras mortes a mais. Primeiro, do inimigo. Não existe nenhum exército no mundo que teria tomado tanto cuidado para tentar evitar danos colaterais e essas chamadas baixas civis. Mas, certamente, se você sair atirando para todo lado, então o que vai acontecer é que haverá mais incidentes de fogo, amigo também, e mais soldados seus mortos. Acredito que esse número, apesar de terrível, demonstra o grande cuidado dos soldados israelenses das forças de defesa de Israel. E Israel, do ponto de vista militar, alcançou algo grandioso, com menos de 1.000 soldados perdidos em 2 anos de batalha contra inimigos terroristas brutais dentro de ambientes urbanos altamente armadilhados para combate.
Realmente, sabe, por um lado é horrivelmente triste, por outro lado é incrivelmente impressionante. Vamos dar uma olhada para o norte e nordeste, se pudermos, ou só por 1 ou 2 minutos aqui. Esta manhã houve relatos de ataques das forças de defesa de Israel no Líbano e também uma operação muito especial, eu diria, ou única, de comando na Síria na semana passada, com o uso de helicópteros, forças especiais das forças de defesa de Israel sendo lançadas em uma área nos arredores de Damasco, prendendo vários suspeitos envolvidos em terrorismo, além de eliminar terroristas conhecidos também. O ministro da Defesa, Israel Katz, publicou nas redes sociais que tropas israelenses lutam dia e noite em várias frentes após relatos sírios sobre incursão de helicópteros a sudoeste de Damasco. Então, realmente impressionante. Com certeza, mais uma vez, é a precisão das forças de defesa de Israel. E Israel está tomando muito cuidado para garantir que mantenha sua presença militar na Síria. Por um lado, você não quer que o Irã tenha acesso à Síria, podendo usá-la como uma ponte terrestre para reconstruir as capacidades do Hezbollah no sul do Líbano, como vinha fazendo por muitos anos antes da guerra. Ao mesmo tempo, Israel está muito cauteloso com a nova liderança síria sob a presidência, chamada assim de Al-Jalani, ele mesmo um terrorista ligado à Al-Qaeda, pelo menos em seu passado, e com a Turquia tentando também ganhar espaço militar dentro da Síria. Então, Israel quer garantir que tenha a capacidade de vigiar toda a Síria, quer garantir que não haja armas. Imediatamente após a queda de Bashar Assad, Israel entrou e eliminou todo o exército sírio para garantir que quem assumisse depois de Bashar Assad não tivesse acesso a ele, para que a Síria não representasse uma ameaça militar ao Estado de Israel. Mesmo assim, vimos como Al-Julani e beduínos ligados a Al-Julani cometeram massacres contra judeus no sul da Síria, mataram alauítas, mataram cristãos, mataram curdos. Então, sabe, Israel quer garantir que o vácuo deixado pela saída de Bashar Assad como presidente, pelo Irã, que tinha suas tropas e movimentos através da Síria, pelos russos, que não estão mais operando na Síria, seja preenchido por uma força, e essa força tem que ser as forças de defesa de Israel. Então, Israel busca oportunidades. Quando aparecem, Israel ataca. E, como você mencionou também, Israel está operando no sul do Líbano. Ainda há muitos movimentos do Hezbollah tentando levar armas para o sul para apresentar novas ameaças a Israel e às forças de defesa de Israel. E assim, as forças de defesa de Israel continuam trabalhando ao lado do exército libanês, que tem operado em entendimento com os Estados Unidos para tentar desmantelar o exército do Hezbollah. Mas quando Israel vê que há violações do chamado acordo de cessar-fogo e se acreditam que o exército libanês não é capaz, as forças de defesa de Israel entram em ação novamente. Então, continuamos vendo as forças de defesa de Israel operando na mesma semana, em Gaza, no Líbano, na Síria, no Iêmen, sem descanso para os cansados. Alex, temos tempo para uma última notícia local antes das grandes festas judaicas. A prefeitura de Tel Aviv causou indignação ao exigir que sinagogas assinem contrato para operar sem distinção de gênero ou fé, ameaçando despejo a quem recusar. Agora, à primeira vista, isso parece um avanço positivo, mas na realidade, e o jornalista Lamit Segela analisou isso nos últimos dias, o que eles estão realmente fazendo aqui é tentar tirar das sinagogas ortodoxas de Tel Aviv a capacidade de realizar serviços judaicos tradicionais. Isso remonta aos dias anteriores a 7 de outubro, quando houve uma polêmica no Yom Kippur, quando um grupo tentou realizar serviços tradicionais de Yom Kippur em praças públicas, acredito que na praça de Zenkov e Tel Kritz. Com permissões, esses foram interrompidos por quem não gostava de homens e mulheres sentados separados. Então, há uma polêmica aqui em Tel Aviv. Infelizmente, esse tipo de mentalidade de 6 de outubro que levou a conflitos internos entre o povo judeu em Israel, isso é muito decepcionante. Sim, mais uma vez quero dizer, Tel Aviv, uma cidade em grande parte secular, tem se tornado cada vez mais religiosa à medida que o resto do país continua ficando cada vez mais religioso.
E o que você está vendo aqui é uma batalha cultural que está acontecendo em Israel. Sabe, essa batalha cultural se manifesta nas eleições, certo? As mesmas pessoas que são contra o funcionamento livre das sinagogas em Tel Aviv são as mesmas que não querem o primeiro-ministro Netanyahu no cargo. E isso não quer dizer que todo mundo que não quer Netanyahu como primeiro-ministro seja contra o funcionamento de sinagogas ortodoxas em Tel Aviv. Mas o que você vê é que no centro dessa batalha cultural está a questão de como o Estado de Israel vai ser no presente e no futuro. O Estado de Israel vai ser um refúgio seguro para judeus seculares, basicamente uma extensão da Europa Ocidental para israelenses no Mediterrâneo Oriental? Ou esse país é um Estado judeu e um Estado judeu tradicional? Não um que seja coercitivo, não um que force alguém a entrar nas sinagogas contra a vontade, mas que permita àqueles que querem rezar pelo método judaico tradicional que o façam. E então você tem essa visão secular versus essa visão mais tradicional e nacionalista que continua se desenrolando. Isso vai se desenrolar novamente nas eleições, vai se desenrolar novamente em Tel Aviv. Mas, você sabe, vimos cenas horríveis, quando ativistas seculares invadiram os serviços durante o dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, destruindo as barreiras de segregação de gênero e gritando no meio desses serviços. Simplesmente o maior desrespeito no dia mais sagrado do ano para o povo judeu. Isso é uma extensão disso. E, sabe, é lamentável que você esperaria ver isso na Europa. Você não esperaria ver isso em Tel Aviv. E, sabe, eu espero que possa haver algum grau de autoavaliação, né? O que chamamos de tshuvá, sabe? Ou Arrependimento. sim, neste período de arrependimento, agora estamos no mês hebraico de Elul, que é o mês que antecede os grandes feriados sagrados. É um tempo de arrependimento. E eu espero que não vejamos aquelas mesmas cenas feias que vimos em Tel Aviv no Yom Kippur deste ano. Sabe, eu espero que o povo judeu, tanto os religiosos quanto os seculares, reconheçam as enormes contribuições uns dos outros para o grande tecido que é o Estado de Israel, esse mosaico de um Estado judeu, que inclui, aliás, não-judeus também, incluindo judeus, cristãos e outros que podem todos adorar livremente. É o único país no Oriente Médio onde membros de todas as religiões podem adorar livremente. É um mosaico incrível, mas só com união Israel recebe bênçãos divinas, principalmente ao enfrentar guerras em 7 frentes e na diplomacia internacional a guerra de narrativas. E eu espero que as pessoas estejam dispostas a reconhecer que discordâncias políticas não significam desunião entre irmãos. Infelizmente, eu acho que as pessoas permitiram que essa cultura raivosa de política e polarização se infiltrasse em nossas opiniões sobre nossos irmãos. Eu acho que não há espaço para isso. Com certeza. O mais importante é que precisamos permanecer unidos. Não podemos voltar àquela mentalidade de 6 de outubro. Vamos aguardar até as grandes festas. Por hoje é só. Alex Strayman, ótimo tê-lo de volta ao estúdio. Meu nome é Josh Hastings. Agradeço à equipe por trás das câmeras, Ryan Lipschitz, Yuri Svridsky, Esther Eden e o produtor Zach Sickerman. Certifique-se de acessar a JNS Televisão para todo o conteúdo que a JNS oferece. Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Até a próxima semana no Jerusalem Minute, do JNS Media Hub. Tenham uma ótima semana.